Olá, olá, meus alunos, minhas alunas. Sejam bem-vindos ao nosso módulo de arquivologia. Vamos esquematizar esse assunto aí tão temido pelos concurseiros, arquivologia, mas que está sendo muito cobrado em prova, sendo frequente a cobrança deles aí nos concursos. Arquivologia não é difícil, não é chato, não é complicado. A questão é porque você não está familiarizado com alguns termos ainda. Uma questão dessa, só um exemplo, vou fazer aqui a primeira questão. Em uma agência reguladora como a Anvisa, os documentos que compõem o arquivo do setor de trabalho são aqueles produzidos e ou recebidos no desenvolvimento da atividade administrativa da agência. Você fica, o que é isso? Nunca nem vi isso daí. Dessa forma se torna difícil. Mas depois que você vai entendendo os termos, vai estudando, você vai perceber que essa questão é bem fácil. Então é isso aí que eu vou facilitar aqui para vocês nesse curso, nesse módulo aqui de arquivologia. Vamos passar os termos frequentes em provas, aquelas palavrinhas que pá, já mata a questão. Então é isso daí, é uma matéria boa, aquela matéria que depois que você tem uma noção, é para fechar a prova, é para gabaritar. É o diferencial entre o seu concorrente. Porque quando você começa a entender a arquivologia, as questões, você vai perceber que é uma repetição, as questões. E uma palavrinha ali, você já identifica o erro, já sabe se está certo, se está errado. Acabou. Marcou, passa para outra. Não tem muita dificuldade, não. A dificuldade é o que eu falei, é um tema novo. Tem alguns termos que você não está acostumado ainda. E você fica... Tem aluno também que às vezes menospreza a arquivologia. Eu quero saber papel, quero saber isso, quero saber como é que guarda um papel. E pensa, não vou estudar isso aí não. Aí quando chega na prova tem 6, 10 questões de arquivologia, e aí perde o concurso. Então vamos lá. Se está na edital, tem que ser estudado, tem que gostar. Eu amo arquivologia, até você conseguir sua aprovação. Depois você vai utilizar na prática o que você aprendeu. Iniciando aqui com alguns conceitos fundamentais que também são cobrados em provas. Antes disso, vamos entender um pouquinho o que é essa matéria, né? Arquivologia. Já entende aqui a questão de arquivo, né? Então, vamos estudar aqui documentos, arquivos, a questão da guarda de documentos, como é que eu vou guardar a preservação de documentos. Porque quando você fala de empresa, tem documentos ali naquela empresa que tem que ser guardados por 10 anos, por 20 anos. Então tem que ser dado um tratamento especial no momento que você vai tratar esse papel. Porque você pode pegar os seus resumos aí, às vezes você guarda em um local úmido, você deixa lá, não tem um concurso, você vai utilizar em outro, quando você vai pegar, você já percebe que o papel já está assim, se desgastando, que a tinta da caneta já está meio borrada. E aquele livro você guardou por 6 meses, por 1 ano, 2 anos. Então, daqui uns 5 anos, talvez aquele papel, as informações que tem naquele papel não sirvam mais de nada. Então, como eu falei, tem empresas que precisam guardar documentos. Né? Precisa saber como você vai guardar, em qual local, qual a forma que você vai guardar, que você vai conservar, que você vai preservar aquele documento. Então, não é somente isso, mas é um dos assuntos que serão estudados nessa disciplina. Por isso que também na administração pública precisa disso daí. Você vai ter que dar um tratamento adequado para determinados documentos. Então você vai estudar aqui no concurso para quando estiver lá trabalhando, já utilizar na prática realmente isso daí, principalmente quem dá de tribunais aí, vai lidar muito com papel, com documentos. Então tem que saber a importância desse documento. É por isso que é estudada essa disciplina. Então vamos lá. Considera-se arquivos para os fins desta lei os conjuntos de documentos produzidos e ou recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas
bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Então vamos com calma. Vamos entender primeiro o que é documento e o que é esse suporte aqui que ele está falando. Então, para você memorizar, o mnemônicozinho que eu criei é o CID. Coloquei a foto do CID aqui da Era do Gelo para você memorizar. Por quê? Porque o que é um documento? Documento é o suporte mais a informação. Professor, o que é esse suporte? Suporte é um papel, por exemplo, uma pedra. Aqui, ó. Imagina o seguinte, vou pegar uma folha em branco aqui. Essa folha aqui está em branco. Ela é um documento? Não, ela é um suporte. Por quê? Porque ainda não tem a informação. Então, a folha em branco, aqui é o suporte. Por que é o suporte? É onde eu vou colocar a informação. Aí eu pego e vou escrever aqui agora, ao vivo. Apostila de arquivologia. Pronto. Agora, tem a informação. Eu coloquei uma informação nesse suporte. Se tem o suporte, que é o papel, mais a informação, então, nesse caso, eu tenho um documento. E existem diversos tipos de suporte, não é só o papel. Como eu falei, a pedra é outro exemplo. Antigamente se escrevia na pedra, né? Então, atualmente está sendo trabalhado em prova os meios digitais, né? Um e-book que você compra, tem lá toda a informação para você ler um livro. Então, muito cuidado com isso. Essa questão do suporte. Tem um papel com a informação, ali você tem o documento. Então, o mais importante não é nem o conceito de documento, ele é essencial para você entender o conceito de arquivos, que é muito cobrado em prova. Então, arquivo é o conjunto de documentos. Documentos é a informação que você tem colocada em um suporte, recebidos e ou produzidos por pessoa física ou jurídica no exercício de suas atividades, independentemente do suporte. Então, o suporte que você coloca a informação não é necessário para eu conceituar arquivo. Então, se eu tenho um documento que o suporte é o papel, outro que é a pedra, outro que é uma mídia digital, não importa. É considerado arquivo independentemente do suporte. Agora, cuidado com outra coisa. Será considerado arquivo se for um documento produzido e ou recebido no exercício de suas atividades. Então, um documento que a empresa produz, um contrato, algo do tipo. Então, nesse caso, é documento. Um documento que a empresa recebe, uma solicitação de um cliente, uma reclamação de um cliente. Ela está recebendo aquele documento. Então, também é considerado arquivo, vai ter toda a destinação que será estudada no decorrer das nossas aulas. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes as bancas aí, e a nossa função aqui é matar a questão realmente, elas falam essa questão, tentam confundir vocês nessa questão do exercício de suas atividades. Como assim, professor? Vamos supor que a empresa ela faça um contrato de uma assinatura de uma revista. E a revista chega lá na repartição. Essa revista é considerada um arquivo? Não. Porque a revista, vamos supor, contratou uma revista simplesmente só para estar ali recebendo, estar sabendo das notícias, mas não tem nada a ver com as atividades da empresa. É considerado um arquivo? Não, porque arquivo é conjunto de documento recebido ou produzido por pessoa física ou jurídica no exercício de suas atividades, independentemente
do suporte. Então, com esse esquema, você já consegue resolver várias questões. A questão que eu falei que era difícil, né? No início da aula, você lê essa questão, que é isso? Que tanto termo é esse? Vamos ler agora. Então, fica bem mais fácil. Primeira questão. Em uma agência reguladora como a Anvisa, por exemplo, os documentos que compõem o arquivo do setor de trabalho são aqueles produzidos e ou recebidos no desenvolvimento das atividades administrativas da agência. Questão certíssima, né? Você olha, isso aqui tá fácil, marcou, já vai para outra questão. Agora o concorrente que menospreza uma questão, um assunto desse, não estuda, quando ele olha uma questão, porque a arquivologia não tem como você utilizar a lógica, não. Não, vou tentar utilizar a lógica lá, eu olho e vou marcando. Não, você tem que saber realmente. A arquivologia é uma ciência, ela tem termos próprios, uma questão do suporte. Coisa fácil, o suporte é o quê? É onde eu coloco a informação. Pronto. Mas um termo desse, se perguntar na prova para quem não sabe, não tem como utilizar lógica nem nada. Você vai perceber que são bem fáceis as questões de arquivologia quando você esquematiza, quando você explica a matéria ali da melhor forma. Então, segunda questão. Independentemente do suporte ou do gênero, o arquivo da Telebrás é formado por documentos produzidos e recebidos resultantes do desenvolvimento de atividade dessa empresa. Certíssimo, né? E independentemente do suporte ou do gênero. Certo, não importa o suporte que você colocou a informação. O arquivo da Telebrás é formado por documentos produzidos e recebidos resultantes do desenvolvimento de atividades dessa empresa. Certíssimo aqui a segunda questão. Agora vamos falar um pouquinho sobre arquivos públicos. Por quê? Porque arquivo pode ser um arquivo de uma empresa privada, né? Um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, e é muito utilizado nesses escritórios, porque geralmente você quer alugar um ponto para colocar um escritório desse próximo ao centro, onde está ali a maior quantidade de população. Só que os pontos comerciais no centro geralmente são pequenos. E tem escritório de advocacia e contabilidade que tem que guardar uma quantidade enorme de documentos, papelada, falando assim no popular. E aí naquele ponto que ele tem, não tem condição dele guardar esses documentos. Aí ele pode alugar outro ponto, um local mais distante, mais barato o aluguel, para estar fazendo essa guarda de documentos. Ou então existe uma empresa, uma instituição arquivística que serve só para isso, só para fazer essa guarda de documentos das empresas. Então vamos aqui falar um pouco sobre arquivos públicos relacionados ao poder público. O que são? Qual o conceito de arquivo público? São os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Que é bem simples, né? São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas, mas cuidado, a entidade é privada, mas ela é o quê? Encarregada da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades. Um exemplo clássico, Serasa. É este Serasa mesmo que você está pensando aí. Você quer passar no concurso público, às vezes, a saideiro, né? Já entrou no Serasa, está estudando para conseguir meios de pagar suas contas. Isso aí não é vergonhoso, não. Acontece realmente com várias pessoas e o concurso público proporciona isso, sim. Então, vamos lá. A Serasa é uma entidade privada, mas ela é encarregada na gestão de um serviço público
Então, o arquivo do Serasa pode ser considerado um arquivo público também. Outra que também já foi questão de prova são arquivos públicos conjuntos de documentos, produzidos e recebidos por órgãos e entidades públicas federais, estaduais, distrito federal, municípios, decorrem suas funções administrativas, legislativas e judiciárias, mesmo conceito do slide anterior. Aí vem a novidade. Também é considerado arquivo público aquele produzido e recebido por agência do poder público no exercício de seu cargo ou função ou deles decorrente, produzidos e recebidos pelas empresas públicas e pela sociedade de economia mista, e produzidos e recebidos pelas organizações sociais definidas como tal pela lei e tal, e pelo Serviço Social Autônomo, Associação das Pioneiras Sociais, instituído pela Lei 8.246. Pronto, vamos ver aqui como é que esse assunto é cobrado em prova. Terceira questão, SESC, Ministério Público do Piauí. São documentos públicos, além dos produzidos e recebidos por órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais, os produzidos e recebidos pelas organizações sociais. Então, acabou de explicar aqui, né? Produzido e recebido pelas organizações sociais também são considerados arquivos públicos. Então, essa questão do arquivo público é bem simples, como já foi explicado aqui. Está relacionado ao poder público, um documento produzido e recebido por um órgão público, um agente público, uma empresa pública, uma organização social, também é considerado arquivo público, se for uma entidade privada, mas encarregado da gestão do serviço público. É bem simples, essa questão está corretíssima. Documentos públicos, além de produzidos e recebidos por órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, os produzidos e recebidos pelas organizações sociais. Coisinha aqui importante. A cessação de atividades de instituições públicas de caráter público implica o recolhimento de sua documentação à instituição arquivística pública ou a sua transferência à instituição sucessora. Como assim, professor? O que é isso? Isso aqui é bem simples, vamos explicar. Eu tenho uma instituição pública, um órgão público, por exemplo, e esse órgão público foi extinto. Mas aí, ele tem muitos documentos, né? Tem muitos arquivos, esse órgão público. E o que eu vou fazer com esses arquivos? Jogar fora? Vou tacar fogo, né? Como digo, quando eu for aprovado, vou tacar fogo em todos os meus resumos. Colocar fogo em tudo. Não. Um arquivo público não pode ser tratado dessa forma. Então, cessação de atividades, por exemplo, a extinção de órgão público. O que é que eu vou fazer com o arquivo dele, com a documentação dele? Eu vou levar para uma instituição arquivística pública. O arquivo público, por exemplo, é lá um local onde são guardados os documentos públicos. Então, o órgão foi extinto, a documentação leva para lá. Por quê? Porque pode precisar de alguma documentação que está lá. Pode precisar do papel. O Brasil ainda vive muito isso, né? Essa questão do físico. Precisa muito de guardar documentos. Então, por isso que existe uma empresa pública para tratar desses documentos. Então, vou transferir para essa empresa. Ou vou transferir para a instituição sucessora. Eu extingui o órgão, mas criei outro para tratar de ações de funções assemelhadas. Eu pego o arquivo e transfiro para essa outra instituição. Como é que já foi cobrado em prova? Questãozinha da CESP e do STJ. Uma instituição pública de caráter público, após cessar suas atividades, não pode transferir sua documentação a outra instituição. Certo ou errado? Errado. Tanto pode como deve, né? Como foi aqui, cessação de atividade de instituições públicas de caráter público implica o recolhimento de sua documentação à instituição arquivista pública ou a transferência à instituição sucessora. E a questão falou que não poderá transferir. Está errado. Pode transferir sim. Pronto. Agora eu vou fazer uma diferença com você de arquivo
biblioteca e museu. Arquivo, a palavrinha-chave ali para você acertar a questão é acumulação. Acumulação ordenada. Como assim, professor? Você vai produzindo, vai recebendo documentos, vai produzindo, vai recebendo, produz, recebe. Aquilo ali vai se acumulando. Você vai guardando, né? Então, arquivo, resultado da acumulação ordenada de documentos. A biblioteca está relacionada com coleção de livros. Você vai colecionar esses livros aqui. Geralmente o acervo da biblioteca é adquirido mediante compra, doação. E a biblioteca tem um caráter educacional, né? Não existe a diferença do arquivo para a biblioteca. O arquivo é documento produzido e recebido através de acumulação, a questão da função do exercício das atividades da empresa. Biblioteca não. É um local onde eu vou adquirindo, vou recebendo mediante doação, vários livros e vou colecionando ali na prateleira. Pronto. Já um museu. Museu é um local onde eu encontro obras que têm um valor histórico e, como pode ser acrescentado aqui, histórico e cultural. Professor, isso é importante eu saber essa questão de diferença de arquivo para biblioteca e para museu. Sim, é importante sim. Essas palavrinhas você consegue acertar a questão com ela. Uma questão que, quando você olhando assim, poderia parecer difícil, vai se tornar fácil por conta das palavras que são utilizadas aí no esquema. Arquivologia é um tema fácil, ele não é difícil. Você vai perceber, eu estou sempre resolvendo questões justamente para isso, porque quando você estuda um assunto novo, você tem uma certa resistência. E se a gente não introduzir questões comprovando que aquilo ali é cobrado, sim, você às vezes, que assunto besta, arquivo, biblioteca, museu, para que eu quero saber isso? Para que eu quero saber daquilo? Para quê? Para você conseguir a sua aprovação. Então você tem que saber, tem que acertar a questão da arquivologia, está sendo muitas questões, e são questões fáceis. Naquela questão que você faz a diferença com o concorrente, você ganha tempo, porque é uma questão que você já resolve ali facilmente, e ainda ganha questões em cima dele, porque ele vai errar e você vai acertar. Vamos ver aqui, essa questão, quinta questão. Além dos documentos produzidos pelo CERCLO, são considerados documentos de arquivo aqueles colecionados por diversos motivos. E aí, certo ou errado? Colecionados. Colecionados tem a ver com o quê? Coleção tem a ver com biblioteca e não com arquivo. E fala por diversos motivos. Não. A ser considerado arquivo tem que ser relacionado às funções da empresa. Então tá aí, ó. Acabou. Essa palavrinha colecionados aqui já resolvi a questão. Arquivo é acumulado, colecionado, coleção tem a ver com biblioteca. Sexta questão. O arquivo do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, refere-se à acumulação ordenada dos documentos que surgem como resultado da realização da missão ou dos objetivos dessa instituição. Certíssimo aí. O arquivo, lembra, A de arquivo relacionado à acumulação ordenada de documentos que surgem como resultado da realização da missão ou objetivo da instituição. Certíssimo aqui a sexta questão. Sétima questão. O arquivo do Departamento de Polícia Rodoviária Federal é considerado um conjunto de peças e objetos de valor cultural colocados à disposição do público
Opa, aqui, ó, peças e objetos de valor cultural. Isso aqui está relacionado com museu e não com arquivo. Tá errado aqui. Vamos agora esquematizar a nossa aula e resolver algumas questões finais. Nossa aula foi explicado o que é documento, que é o CID, né? Documento é o suporte, mais a informação. O suporte sozinho, ele não me diz nada, uma folha de papel em branco não me diz nada. E a informação também solta, também não representa nada. Então, eu preciso do suporte, a folha de papel para colocar a informação. Aí, a partir daquele momento, eu tenho um documento. Explicamos o que é o documento de arquivo, ou então simplesmente arquivo, que é aqueles produzidos e ou recebidos por pessoa física ou jurídica relacionado com as atividades da empresa, qualquer que seja o suporte. E fizemos a diferença de arquivo, relacionado com acumulação, biblioteca, está relacionado com coleção, colecionados, e com museu, que representa aquele valor histórico ou cultural. Oitava questão. Os documentos públicos incluem os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, certo? E por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades. Certíssimo, né? Depois que você compreende o assunto, você vai perceber. Eu tinha tanto. Eu tenho certeza, anote o que eu estou dizendo. Quando você estudar o assunto, for resolver as questões, você vai dizer isso. Eu tinha tanto medo de arquivologia, mas é tão fácil. Tem hora que você olha assim a questão, e de novo essa questão, tá errado, tá certo. Isso aqui foi explicado da forma como foi explicado, tá aí cobrado na questão da Banca CESP 2015. Nona questão. Ainda que tenha surgido novos suportes documentais, principalmente os documentos nato-digitais, o conceito de arquivo mantém-se inalterado. Eita, professor, essa daí é mais difícil. Não, mesma coisa. Ainda que tenha surgido novos suportes, principalmente os documentos nato-digitais, o conceito de arquivo mantém-se inalterado. Certíssimo. Porque arquivo é documento produzido e recebido, qualquer que seja o suporte, não importa o suporte. Então, ainda que tenha surgido novos suportes, o suporte digital, como eu falei. Antigamente não existia, não era tão frequente. Hoje em dia já é mais frequente o suporte digital. Mas não importa, pode ser o suporte de papel ou o suporte digital. Vai ser considerado documento se for produzido e recebido no exercício das atividades da empresa. Então, questão certíssima essa daí. E a 10ª questão, para finalizar. Nas organizações, os arquivos compõem-se de documentos acumulados no desenvolvimento de suas atividades, independentemente de terem sido produzidos e ou recebidos pela atividade fim ou pela atividade meio e do suporte do material da informação. Certíssimo essa questão. Quis confundir você aqui, ó. Essa questão da atividade fim, atividade meio. Não interessa, interessa que foi produzido nas atividades da empresa. Não interessa se foi a atividade fim da empresa ou se foi a atividade meio. Está relacionada com as funções da empresa? Sim. Então vai ser considerado arquivo. E como fala no finalzinho, ó, quando ele fala independentemente de terem sido produzidos e recebidos, atividade fim ou atividade meio, sim, não interessa. E do suporte do material da informação, não interessa também o suporte. E como eu expliquei, arquivo está relacionado com a acumulação. Portanto, questão correta aí. E com isso finalizamos aqui nossa primeira aula. Nas próximas aulas será sempre dessa forma. Por isso que o nome do curso é Arquivologia Esquematizada, que é a teoria esquematizada ali com mapa mental, com o fluxograma, com o esquema e questões. Principalmente as questões. Sempre está incluindo questões aí ao longo da teoria para facilitar, para fixar. Geralmente, arquivologia é um assunto novo. E você não vem estudando, aí aparece no edital, você é obrigado a estudar. E por isso que às vezes se torna chato, porque é novo, você vai estudar depois do edital, com toda aquela correria, aquela ansiedade, aquele nervosismo.
que acontece quando é publicado um edital, e ele é um assunto cheio de termos também diferentes, né? Você não está acostumado a tratar com suporte, com arquivo, às vezes você até desiste, né, de estudar essa matéria, mas agora eu vou facilitar ela todinho para vocês. Não vai ser mais o terror arquivologia no concurso de vocês, não. Vai ser aquele assunto que você vai gabaritar, de tão fácil que vai se tornar. Beleza? Então, até a próxima aula aí. Um forte abraço e bons estudos.